Estamos de volta com o Direto do Plenário, já com imagens do plenário do STF, transmitidas ao vivo, direto do plenário do Supremo Tribunal Federal, para o início da segunda parte da sessão plenária da tarde desta quarta-feira, com a continuação do julgamento conjunto da primeira parte da sessão ao vivo, direto do plenário. Declaro reaberta esta sessão e, dando continuidade ao julgamento conjunto do ARI 830.727 e da ação direta 5.814, passo a palavra ao ministro Alexandre de Moraes para o seu voto. Obrigado, presidente. Boa tarde, presidente, ministra Carmen, ministra Rosa, ministros, doutora Raquel. Presidente, eu aqui vou resumir, pedindo vênia a Vossa Excelência, mas entendo também, e votei, tive a oportunidade de ser relator no segundo agravo regimental da DI 5449, publicada dia 21/11/2017, entendo que a natureza objetiva do processo de fiscalização da constitucionalidade das leis afasta essa prerrogativa da Fazenda Pública em relação ao prazo em dobro dos entes públicos em geral para o recurso. Ouvi com atenção as ponderações e fundamentação de Vossa Excelência no sentido da razão desse prazo em dobro, mas entendo aqui também, analisando os artigos 182 e 183 do Código de Processo Civil, que essa prerrogativa, esse tratamento diferenciado para a advocacia pública nesse caso, diz respeito, e como diz a conjugação do artigo 182 com 183, para defesa dos interesses públicos da União, Estados e Distrito Federal, mas os interesses aqui subjetivos, até porque há uma diferença bem grande no controle concentrado estadual, e a partir daí o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, o legitimado atual, que apesar da advocacia pública atuar, mas nós exigimos, continuamos exigindo, e também aqui há uma diferença, que seja o governador do estado, que seja o prefeito municipal, que eles próprios autorizem, ou seja, já na própria legitimidade há uma diferença. Diversamente, em todos os demais casos onde há interesses subjetivos, a advocacia pública já tem, na própria previsão constitucional e na legislação, já tem a legitimidade para atuar diretamente. Não haveria, ao meu ver, com a devida vênia, as posições em contrário, nenhum prejuízo ao interesse público geral do prazo ser igual aos demais, até porque, volto a dizer, e comentava isso com o ministro Luiz Fux logo após a sessão, há uma tradição desse prazo em dobro para a defesa do interesse público, do erário público, mas deve ser interpretado, ao meu ver, de forma restrita, até porque, quando isso se iniciou, foi exatamente porque a advocacia pública não estava estruturada de maneira como hoje está. Continua essa previsão, é importante para a defesa dos interesses subjetivos, mas entendo que não se aplica ao processo objetivo, ao processo de jurisdição constitucional. Então, pedindo vênia a Vossa Excelência, no agravo, aqui no agravo no recurso extraordinário 830727, nega o provimento. E na outra, o inverso. Nega provimento também, porque ali era voto vista. O primeiro voto foi proferido. Também. Então, acompanho a relatora. Ministro Luiz Edson Fachin. Senhor presidente, eminentes pares, eu irei juntar a declaração de voto por meio da qual examinei a matéria. Também aqui, peço vênia a Vossa Excelência, entendo que o tratamento isonômico em matéria de controle concentrado, de uma parte, me parece consentâneo com a orientação jurisprudencial de numerosos precedentes desta Corte, como, por outro lado, também uma decorrência de um eixo fundamental do texto constitucional
que é o princípio republicano. Estou citando nesta dimensão da fiscalização abstrata o precedente da lavra do eminente ministro Celso de Mello na Ação Direta Constitucional 2.130 e, portanto, pedindo vênia Vossa Excelência, eu também estou votando pelo não provimento, acompanhando, portanto, o ministro Luiz Roberto Barroso no feito que foi apregoado e que consta em lista da relatoria de Sua Excelência, e no de Vossa Excelência estou me permitindo, portanto, acompanhar a divergência pelo não provimento. Na verdade, eu que abro a divergência. Acompanhar a relatora, não acompanhando a divergência, e agradeço Vossa Excelência. Agradeço Vossa Excelência. Ministra Rosa Weber. Senhor presidente, eu também trago declaração de voto por escrito nos dois processos, requeira juntada aos autos e oralmente, já que exaustivamente examinadas e debatidas as teses, eu peço vênia a Vossa Excelência para entender inaplicável à Fazenda Pública o prazo em dobro nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, acompanhando, portanto, a eminente relatora, a ministra Carmen Lúcia, num dos processos e no outro, a posição do ministro Luiz Roberto Barroso. Nega provimento em ambos os casos. Agradeço, ministro Luiz Fux. Senhor presidente, Egrégia Corte, dos representantes do Ministério Público, senhores advogados. Senhor presidente, quando da elaboração do novo Código de Processo Civil, nós levamos em consideração a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as leis especiais que não permitem, mas principalmente dois fatores muito importantes. Um deles até está sub júdice numa das causas que vão ser julgadas aqui entre hoje e amanhã. Nós levamos em consideração, em primeiro lugar, o núcleo essencial da reforma, que foi a duração razoável dos processos. E depois também levamos em consideração a questão dos prazos em dias úteis. E aí chegamos à conclusão que o que estava previsto nas leis especiais, na jurisprudência do Supremo, se manteria. A jurisprudência do Supremo, segundo a comissão, deveria manter pelo fato de que o próprio Código estabelece que a jurisprudência deve ser íntegra, coerente e estável. Com relação a esse tratamento diferenciado para a Fazenda Pública nessas ações de controle concentrado, nós entendemos de não intervir, porque o artigo 7º do novo Código de Processo Civil, que é pela primeira vez que traz esse código uma parte geral de acordo com a Constituição, ele dispõe, é assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, deveres e aplicação das sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Então, essa parte geral, efetivamente, pode se aplicar a todas as leis especiais que não têm uma parte geral. Mas já no caso específico desse recurso ordinário, num processo considerado um recurso ordinário B, conforme se referiu o ministro Gilmar Mendes, efetivamente nós temos um panorama diferente. Então, quando, por exemplo, a Defensoria Pública vai recorrer ao Ministério Público, tem o prazo em dobro porque não tem contato com as provas, com as partes, vai oferecer um recurso. Mas a Fazenda Pública, nesse caso, ela é a representante da unidade federada, onde há a declaração de inconstitucionalidade daquela lei editada pela própria unidade federada. Então, ela tem contato direto com essa questão e que não justifica o prazo em dobro por todas essas razões. Duração razoável, paridade, jurisprudência estável e coerente do Supremo Tribunal Federal e a própria razão de ser dessa prerrogativa da Fazenda Pública. Então, com esses fundamentos, senhor presidente, eu vou acompanhar o voto da ministra Carmen Lúcia, que eu tenho aqui em meu poder. E aí, então, na verdade, eu estarei negando, né, provimento? Negando provimento em ambos os casos. Com a vênia de Vossa Excelência. Ministra Carmen Lúcia já votou naquele
de relatoria da presidência. E Vossa Excelência vota agora na ação direta de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Presidente. Como já votei antes, eu apenas reafirmo o que antes alegado como fundamento, no sentido da necessidade de se manter essa jurisprudência, considerando que, neste caso, a desigualdade dos prazos atende exatamente à finalidade das normas. E eu queria lembrar, presidente, porque Vossa Excelência levantou aqui um ponto importante, que é o número de municípios no Brasil, todos eles tendo de cumprir, que a consolidação da jurisprudência do Supremo, neste sentido, seria um fator, e sempre é, quando devidamente assentada, de segurança para todos os advogados que atuam nestes casos. E chamar atenção apenas para a circunstância, no meu voto, como faço, que a própria distinção de prazo que havia, prazo em dobro, prazo em quádruplo para contestar, era objeto há muito tempo. O ministro Barroso talvez se lembre de quando ainda, como diz Vossa Excelência, em outra encarnação éramos procuradores ou fomos, pretérito perfeito, que o professor Geraldo Ataliba cansou de, em congressos da advocacia pública, chamar a atenção para a circunstância de que o que tinha levado, tradicionalmente, a esses prazos diferenciados era uma burocracia administrativa que fazia com que um advogado público precisasse de pedir informações de outro órgão e isso demorava para acontecer. O mundo hoje é outro, isso se faz eletronicamente, o processo é eletrônico, tudo é eletrônico, quem tem que informar, informa, quem tem que contestar, contesta, e já era... E há quantos anos já foi embora o professor Geraldo Ataliba, já era objeto de questionamento pelos advogados, ele era duro com nós, advogados públicos. Então, exatamente, talvez o ministro Barroso se lembre naquela condição de como ele dizia, isto não é bom para a advocacia pública, passa um atestado de que parece que vocês não têm competência para fazer nos termos dos outros. E a gente justificava com isso. Não é o caso da ação de controle abstrato, porque aqui se discute direito e o ministro Gilmar Mendes tem afirmado isso. Neste caso, a matéria é outra. E também, ainda observando, presidente, quando Vossa Excelência afirma no seu brilhante voto de Vossa Excelência, que aqui se tem um interesse muito maior, não é um interesse subjetivo, econômico ou específico, mas como é matéria só jurídica, neste caso não haveria a necessidade desse trâmite diferenciado de aquisição de informações para se fazer, por exemplo, o recurso. E essa é a razão pela qual eu acho que a finalidade da norma foi distinguir para aperfeiçoar a prestação jurisdicional. Mas, de toda sorte, pedindo vênia a Vossa Excelência, no caso relatado pelo ministro Roberto Barroso, eu acompanho a relatoria, como disse, com as vênias de Vossa Excelência, negando provimento ao recurso. Agradeço a Vossa Excelência. Ministro Ricardo Lewandowski. Presidente, eu louvo Vossa Excelência por ter trazido essa questão a plenário no sentido de uniformizar o entendimento, que era necessário para evitar qualquer dúvida quanto a essa questão do prazo. Mas eu vou pedir vênia a Vossa Excelência, tendo em conta a jurisprudência já consolidada e os argumentos agora expendidos pelos colegas, no sentido de acompanhar os relatores originais e discordar de Vossa Excelência respeitosamente. Agradeço, Vossa Excelência. Vossa Excelência então nega provimento, acompanhando os relatores em ambos os casos. Ministro Gilmar Mendes. Também eu, como já disse na intervenção feita ao voto de Vossa Excelência, estou pedindo todas as vênias, mas acompanhando as relatorias, tendo em vista que aqui nós temos, de fato, um processo especial, que é o processo constitucional, não é? Esses dias até me deu trabalho, a pedido da Universidade, da Corte Constitucional Portuguesa, de fazer uma reflexão sobre a construção do processo constitucional no Brasil. E, de fato, me vi aqui a lei básica do processo constitucional no Brasil é do habeas corpus. É a matriz de todo esse desenvolvimento, que depois se desdobra no mandado de segurança e depois passamos a ter, então, as representações a partir da representação interventiva. É muito curioso porque a primeira lei da representação interventiva, nos anos 50, manda aplicar a lei do mandado de segurança.
é um elemento marcante nesse processo. E a partir daí passamos, então, a ter as várias experiências com as representações de inconstitucionalidade, a interventiva e a chamada em abstrato, mas sempre, portanto, com procedimentos especiais. E o ministro Fux agora já lembrou, inclusive, no próprio Código de Processo Civil, agora o novo Código, se faz, no parágrafo específico, menção à ideia de que esses prazos não se aplicam aos procedimentos especiais. Tanto é que o próprio professor Paulo Bonavides já vinha sustentando a ideia de se ter, talvez, em algum momento, em função das várias leis que temos sobre o processo constitucional, a ideia de um código da jurisdição constitucional, um código dos procedimentos de jurisdição constitucional. Eu captei bem a preocupação de Vossa Excelência, especialmente tendo como pano de fundo, como leitmotiv, o RE, né, que se coloca realmente essa peculiaridade, que é o nosso recurso de amparo, de alguma forma, ou é a nossa Fefassus Beciverde, né? É um pouco isso que a gente tem aqui. E por isso tem que ter um tratamento também, me parece, uniforme, homogêneo. Parece que terá que ser o mesmo prazo. Salvo engano, acho que foi o ministro Alexandre, o ministro Fux, lembraram, inclusive, das peculiaridades quanto à legitimação. No passado batíamos cabeça um pouco com isso. Quando o governador assinava a ADIM, né, se era... ou quando o procurador-geral assinava, e aí se dizia, ou a questão da procuração, em suma. E o tribunal foi fazendo, né, construções em torno do tema, dizendo esse é um processo peculiar. A questão da objetivação do processo. Eu remarco aqui o aspecto interessantíssimo do debate que se travou desde São Paulo em reclamações a propósito do cabimento ou não da representação no âmbito estadual, tendo em vista normas de parâmetro de controle que reproduziam normas da Constituição Estadual. Houve aqui debates intensos entre duas correntes que se formaram, lideradas pelos ministros Moreira Alves e Sepúlveda Pertence. E vencedora restou a posição do ministro Moreira Alves, que sustentava que a norma estadual replicada, a norma federal replicada no âmbito estadual é norma estadual para os fins da ADIM. Todavia, veio Moreira Alves e colocou o cabimento do recurso extraordinário, que eu chamei o RE do B, porque de sua decisão resultava uma decisão com eficácia erga omnes, né? De modo que nós temos aqui realmente uma evolução muito interessante. E em relação ao RE, me parece que a disciplina tem que ser essa uniforme. De modo que, cumprimentando Vossa Excelência, entendendo as boas razões que inspiraram Vossa Excelência, no sentido, de fato, de uniformizar e evitar essa perplexidade, eu acompanho os relatores. Fazendo também, ainda ressaltando ainda um ponto, é que, de fato, como lembrou agora a ministra Carmen Lúcia, essa coisa do prazo em dobro sempre foi muito criticado no campo da isonomia, né? Sempre foi alvo, nós que passamos pela advocacia pública sabemos da sua importância, tendo em vista a necessidade de uma reequiparação das relações entre as advocacias privadas e públicas, e considerando também as assimetrias existentes.
a Procuradoria de um dado município não se qualifica como a Procuradoria de São Paulo, necessariamente, né, ou de outra capital. Em suma, temos aqui assimetrias. Mas a mim me parece que este é um procedimento muito específico e que exige de quem vem fazê-lo um adestramento, né, um adjornamento para que se faça da maneira mais adequada. E desde que nós publicizemos essa orientação, acredito que a segurança jurídica estará devidamente respeitada, porque se saberá que esse é o prazo da lei geral e da legislação específica. Então, Vossa Excelência nega provimento aos agravos. Muito obrigado, ministro Marco Aurélio. Decididamente, presidente, o sistema não fecha. No processo subjetivo, em que os interesses são balizados, no processo são interesses estritos ao prazo em dobro, para a pessoa jurídica de direito público atuar. Mas no processo objetivo, em que o pronunciamento tem uma repercussão muito maior, em termos de interesse público, não há o prazo em dobro. Isso se faz sem que se tenha como evocar o princípio da especialidade. Não há tratamento diferenciado da matéria cogitando da duplicidade de prazos. O que há é um preceito linear revelando que as pessoas jurídicas de direito público têm prazo em dobro para recorrer. O artigo 188, que é pertinente à espécie, do Código de Processo Civil Buzaide, de 1973. Como distinguir, e eu aprendi isso desde cedo, em termos de interpretação e aplicação do direito, onde o legislador não distinguiu e para restringir uma atuação que se faz no campo do interesse coletivo, no campo do interesse público. Não posso, presidente, porque a atuação do julgador é uma atuação vinculada. É uma atuação vinculada ao direito aprovado pelo Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Nós não podemos criar critérios, muito menos critérios de plantão, partindo como que para uma autodefesa, visando, mediante um encurtamento de prazo legal, visando não ter a sobrecarga que temos hoje em dia. Repito, presidente, na regência especial do processo objetivo, não se tem norma prevendo prazo simples para a interposição do recurso. Aplica-se, estamos diante, inclusive, num dos casos de um recurso extraordinário, aplica-se o prazo em dobro previsto no artigo 188. E não posso dar uma no cravo e outra na ferradura. Não posso dizer, olha, no processo subjetivo a pessoa jurídica realmente tem prazo em dobro. Mas no processo objetivo, sem a distinção normativa, não tem prazo em dobro. Afasto, numa interpretação que para mim surge restritiva, o disposto no artigo 188 do Código de Processo Civil. Acompanho Vossa Excelência nos votos proferidos. Agradeço a Vossa Excelência. Vossa Excelência dá provimento aos agravos regimentais. Como vota o ministro Celso de Mello? Senhor presidente, já tive a ocasião de destacar na linha da jurisprudência desta Corte que o controle normativo abstrato evidencia e põe em destaque a própria dimensão política da atividade institucional que o Supremo Tribunal Federal exerce no plano da jurisdição constitucional. Por esse motivo, tenho sempre entendido que se apresenta irredutível a generalidade das normas aplicáveis ao processo comum de perfil estritamente subjetivo, o processo objetivo de fiscalização concentrada de constitucionalidade.
já tenho decidido, por isso mesmo, na linha dessa orientação, que a norma inscrita no artigo 188 do Código de Processo Civil de 1973 e hoje consubstanciada no artigo 183 do Código de Processo Civil de 2015, essa norma não se aplica ao processo objetivo de controle abstrato de constitucionalidade. Trago aqui à colação uma série de precedentes da Corte, não obstante reconhecendo a seriedade dos argumentos que Vossa Excelência expôs em seu muito bem elaborado voto. Isso significa, portanto, senhor presidente, considerado até o próprio magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que nos processos de fiscalização normativa abstrata, inclusive naqueles instaurados como na espécie, com fundamento no artigo 125, parágrafo 2º da Constituição da República, perante os tribunais de justiça, não há a prerrogativa processual dos prazos em dobro, mesmo para efeito de interposição de recurso extraordinário dirigido a essa Suprema Corte. E, no fundo, essa diretriz jurisprudencial nada mais reflete, senão o entendimento de que o processo de fiscalização normativa abstrata ostenta ordinariamente posição de autonomia em relação aos institutos peculiares, aos processos de índole meramente subjetiva. Refiro-me, nesse ponto, por relevante, à lição sempre autorizada de nosso eminente colega, professor Alexandre de Moraes, quando observa, verbis, regência do controle abstrato de constitucionalidade por regras processuais próprias. Diz o professor Alexandre, em virtude da natureza objetiva do processo de fiscalização da constitucionalidade das leis e atos normativos, os princípios e regras processuais a que estão submetidas as ações diretas de inconstitucionalidade genérica, interventiva e por omissão e a ação declaratória de constitucionalidade não são os mesmos que regem os demais processos jurisdicionais. O processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade do ordenamento jurídico necessita, diz o professor Alexandre de Moraes, um conjunto próprio de regras processuais, sendo, portanto, o direito processual constitucional um direito processual autônomo, regido por princípios próprios, em que são afastados os interesses meramente subjetivos. E é por tal razão que já em antigo estudo sobre a matéria, o eminente professor Vitalino Canas, hoje membro da Assembleia da República Portuguesa e também ele próprio professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, numa obra monográfica intitulada Os Processos de Fiscalização da Constitucionalidade e Legalidade pelo Tribunal Constitucional, Natureza e Princípios Estruturantes, é uma obra de 1986. Ele acentua que o processo de controle de constitucionalidade, quando analisado em seus lineamentos fundamentais, apresenta-se irredutível à generalidade das normas que se aplicam ao processo comum ou ao processo de perfil meramente subjetivo. No ponto, a observação desse eminente publicista português que, ao distinguir entre o processo constitucional de controle abstrato, de índole marcadamente objetiva, e o processo comum ou geral, de caráter eminentemente subjetivo, assinala, verbis, de tudo o que escrevemos nas páginas anteriores, só se pode extrair uma conclusão. O direito processual constitucional não pode deixar de ser um direito processual autônomo, regido por princípios próprios, necessariamente pouco fungíveis com os dos processos jurisdicionais típicos. Esses últimos, os processos jurisdicionais típicos de perfil meramente subjetivo, tem, por fim, resolver lides ou conflitos intersubjetivos de interesses que se manifestem em concreto,
E se não se quiser ficar preso ao conceito, porventura demasiado rígido, de lide, pelo menos terá de se reconhecer que nesses processos vêm sempre envolvidos interesses meramente subjetivos. Diferentemente, os processos de fiscalização da constitucionalidade são processos objetivos, já que não visam ao julgamento de lides ou até mesmo de simples controvérsias, embora por vezes haja controvérsia sobre a questão. Isso, porém, não é nem indispensável, nem inevitável, mas sim de questões de constitucionalidade suscitadas em abstrato. Por esse motivo, conclui, os princípios processuais a que está submetido o processo constitucional objetivo não são os mesmos que regem, por natureza, os processos jurisdicionais de índole estritamente subjetiva. O processo constitucional exige, portanto, um corpo próprio de regras de processo. E esta última condição requer do Tribunal Constitucional uma constante vigília, de modo a evitar tentativas de aplicação contra a natura das regras do processo civil a situações em que elas não podem ser aplicadas. E eu prossigo, senhor presidente, dizendo que essa orientação tem sido perfilhada por outros eminentes autores nacionais, cujos nomes e obras eu aqui menciono, como se depreende da lição, por exemplo, entre outros também, de Luiz Vicente de Medeiros Queiroz Neto, e eu transcrevo aqui esse texto. E daí a advertência de Leonardo José Carneiro da Cunha, quando, em obra monográfica sobre a fazenda pública em juízo, observa, aspas, ademais, não se aplica ao processo objetivo de controle abstrato de constitucionalidade o artigo 188 do CPC de 73 ou o artigo 183 do CPC de 2015, contando-se os prazos de forma simples. Por isso, senhor presidente, pedindo vênia a Vossa Excelência, eu acompanho os votos da eminente ministra relatora Carmen Lúcia e do eminente ministro relator Luiz Roberto Barroso, negando o provimento ao agravo interno interposto nos dois casos ora em julgamento. Agradeço a Vossa Excelência, proclamo o resultado igual para ambos os casos. Negado provimento ao agravo, por maioria, vencidos o ministro Dias Toffoli e o ministro Marco Aurélio. Eu penso até que vou propor uma súmula vinculante, porque poderíamos deixar bem claro, então, essa distinção. E o pressuposto constitucional da súmula vinculante está presente aqui, porque nós temos uma sucessão. De precedentes a respeito da mesma matéria. Eu vou vou apresentar depois para o trâmite regimental, na forma regimental, uma proposta de súmula. E esses casos são importantes exatamente para deixar bem público a posição da Corte. A lista do ministro Alexandre de Moraes com sustentação oral, presentes procuradores de fora de Brasília, eu vou então dar preferência à lista 31 de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, ação direta de inconstitucionalidade 5.773, que procede de Minas Gerais, requerente a PGR, interessados governador de Minas Gerais, Assembleia daquele Estado, e há uma série de amicus curiae. E pelo Estado de Minas Gerais falará a doutora Vanessa Saraiva de Abreu, procuradora do Estado, e pelo amicus curiae, Estado de São Paulo, doutor Daniel Henrique Pereira Tolentino. Eu, desde logo, ministro relator, eminentes colegas, senhora procuradora-geral, senhores advogados, nós vamos até às 18 horas. Então, esse julgamento, se não terminar até às 18 horas, nós o suspenderemos para continuidade futura. Passo a palavra ao senhor relator para o seu relatório. Presidente, como haverá sustentação, vou resumir bastante o relatório. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria-Geral da República em face do artigo 7º, inciso 3º da Lei Complementar 30 de 93 do Estado de Minas Gerais, cujo teor compete ao Procurador-Geral do Estado receber a citação inicial
ou a comunicação referente a qualquer ação ou processo ajuizado contra o Estado ou sujeito à intervenção da Procuradoria-Geral do Estado. A Procuradoria-Geral da República alega tanto inconstitucionalidade formal, tem invadido a competência da União para legislar sobre processo civil, 22.1, como também alega inconstitucionalidade material em virtude do princípio da razoável duração do processo e da eficiência previstos na Constituição. Foram ouvidos, adotou-se o rito do artigo 12, governador do Estado e Assembleia foram ouvidos, Advocacia Geral e Procuradoria também, e vários estados admitidos na qualidade de amicicúria. É o relatório. Passo a palavra, então, à doutora Vanessa Saraiva de Abreu, pelo governador do Estado de Minas Gerais. Excelentíssimo senhor ministro presidente, excelentíssimo senhor ministro relator, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimas senhoras ministras, estimada professora Carmen Lúcia. Como bem relatado, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo então Procurador-Geral da República, impugnando o artigo 7º, inciso 3º, da Lei Complementar número 30 de 1993, que prevê a competência do Procurador-Geral do Estado para receber citação inicial ou comunicação referente a qualquer processo ou ação ajuizada contra o Estado de Minas Gerais ou sujeito à intervenção da Procuradoria-Geral do Estado. Essa lei complementar número 30, de 1993, ela organiza a Procuradoria-Geral do Estado, que é um órgão autônomo diretamente subordinado ao governador do Estado. Define a competência e dispõe sobre a carreira dos procuradores do Estado. A carreira e a estrutura orgânica já sofreram várias alterações legislativas desde então, desde 1993. A denominação atual do cargo é advogado-geral do Estado, que é o chefe da Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais. Atual denominação da Procuradoria-Geral do Estado. O dispositivo impugnado, contudo, referente à citação do chefe do órgão da Advocacia Estadual, esse dispositivo permanece em vigor. A petição inicial aponta ofensa ao artigo 5º, inciso 78, artigo 22, inciso 1, artigo 37, caput da Constituição da República, sustentando inconstitucionalidade formal e material, tendo em vista a competência privativa da União para legislar sobre direito processual. Alega a douta Procuradoria-Geral da República que essa competência foi exercida pela União com a edição do Código de Processo Civil, Lei 13.105 de 2015, que estabelece no seu parágrafo 3º, do artigo 242, que a citação da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal será perante o órgão da advocacia pública responsável por sua representação judicial. A referida norma processual, contudo, não dá suporte à alegação da douta Procuradoria-Geral da República de que o Estado poderia, então, ser citado na figura de qualquer procurador do Estado, sobretudo quando apreciado o artigo 242 do Código de Processo Civil, em conjunto com as demais normas do diploma processual. Neste ponto, faz necessário abrir um parênteses para demonstrar que o debate inaugurado nessa ação é de natureza infraconstitucional, pois o pedido inicial exige o confronto da lei complementar estadual com as novas disposições do Código de Processo Civil. Por isso, preliminarmente, nas informações requereu o não conhecimento da ação. Contudo, é importante verificar que o artigo 105 do Código de Processo Civil prescreve que a Procuração-Geral do foro não habilita o advogado para o recebimento da citação. A própria norma do Código de Processo Civil dispõe que o poder para receber citação deve ser expressamente conferido ao seu advogado. Já a Constituição da República, no seu artigo 132, definiu que os procuradores de Estado representam o Estado-membro judicialmente e extrajudicialmente, ou seja, confere a eles a capacidade postulatória. E nos termos do artigo 105 do Código de Processo Civil, tal capacidade
capacidade não inclui o poder para receber citação, que deve ser expresso. E, no caso de Minas Gerais, tal poder foi expressamente conferido ao Procurador-Geral do Estado por via do artigo 7º, inciso 3º da Lei Complementar número 30, de 1993, impugnado nessa ação. Importa ainda esclarecer que a atribuição por lei ao Advogado-Geral do Estado para receber citação visa propiciar o pleno exercício da defesa do ente federado. É que, sendo a Advocacia Geral do Estado carreira composta por mais de 450 procuradores do Estado, distribuído em vasto território geográfico, a centralização da citação na pessoa do Advogado-Geral do Estado ou a quem ele delegar permite o devido controle das ações, a sua catalogação por matéria, a especialização das defesas e, enfim, permite que sejam adotadas todas as providências necessárias para o regular acompanhamento das ações. Trata-se, portanto, de exercício da competência de auto-organização, da eficiência da defesa em juízo do ente federado, em nada prejudicando a celeridade processual, como alegado na petição inicial. Desse modo, conclui-se que o Estado de Minas Gerais não dispôs sobre a forma ou os efeitos da citação, os quais são assuntos referentes ao direito processual, mas apenas identificou a autoridade competente para receber a citação dentro da estrutura interna da representação judicial. É de se destacar ainda que vários entes federados também utilizam da mesma prerrogativa do artigo 25 da Constituição da República para dispor sobre quem é ou quem são as pessoas competentes para receber a citação em seu nome. Tanto que 23 estados da Federação e o Distrito Federal, em petição conjunta, tiveram ingresso na qualidade de amicus curiae deferido nos autos pelo ministro relator. Senhores ministros, observa-se, portanto, que o dispositivo impugnado trata-se de norma exclusivamente organizacional e encontra-se plenamente em vigor desde 1993, ou seja, há 25 anos, sem qualquer registro que tenha tornado o processo mais moroso ou ineficiente, como alega a Procuradoria-Geral da República. Em suma, a norma de citação do Estado de Minas Gerais na pessoa do seu advogado-geral, nomeado dentre os integrantes da carreira, não constitui hipótese de ingerência do Estado em matéria privativa da União. Tampouco afeta a celeridade processual, mas é resultado da autonomia dos Estados-membros, que possuem a prerrogativa de auto-organização, autogoverno e auto-administração, nos termos em que é autorizado pelo artigo 25, combinado com o artigo 2º da Constituição da República. Requer, pois, seja julgado improcedente a ação, eis que os dispositivos impugnados são manifestamente constitucional, tanto no aspecto formal quanto material. Agradeço a honrosa atenção de Vossas Excelências. Doutora Vanessa, só uma pergunta em relação ao dispositivo legal. O que eu entendo da leitura desse dispositivo legal é o cidadão lá na comarca de Jacutinga, que fica muito mais perto da capital do estado de São Paulo do que da própria capital do seu estado, se ele propor uma ação contra o estado de Minas Gerais, ele lá em Jacutinga vai ter que ser intimado o advogado-geral do Estado de Minas Gerais. É isso? A citação vai ter que ser encaminhada para Belo Horizonte e ela é recebida pelo gabinete. Mas no processo eletrônico já tem a citação eletrônica, tem os mandados. Agradeço o esclarecimento de Vossa Excelência. Agora, também inscrito, mas como amicus curiae, pelo Estado de São Paulo, doutor Daniel Henrique Ferreira Tolentino, procurador de Estado. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimas senhoras ministras, digníssima representante do Ministério Público, caros colegas advogados, boa tarde a todos. Eu falo aqui pelo Estado de São Paulo, um dos 23 estados que foram admitidos como amicus curiae na presente causa. Eu vou tentar ser breve na minha manifestação para não tomar muito tempo de trabalho de Vossas Excelências, e especialmente porque as razões que impõem a improcedência da presente ação direta já foram muito bem expostas pela colega Vanessa,
colega de Minas Gerais, não me restando muito mais a fazer, senão do que reforçar o que foi dito pelo eminente colega, de modo a realçar a improcedência dessa ADI. Bom, o que se ataca na presente ação é dispositivo de lei do Estado de Minas Gerais, que diz competir ao Procurador-Geral do Estado receber citação nos processos dos quais o Estado seja parte. Sistemática essa adotada por quase todos os demais estados da Federação. E sistemática adotada por todos os estados da Federação, como fez o Estado de Minas Gerais, de forma válida, sem qualquer mácula de inconstitucionalidade. Em primeiro lugar, deve ser afastada prontamente a alegação de inconstitucionalidade formal apontada na inicial. Isso porque, ao contrário do que afirma a inicial, a norma impugnada não pode ser tratada a rigor como uma norma de processo civil, que versa especificamente sobre direito processual, mas sim como uma norma, em primeiro lugar, uma norma de auto-organização administrativa do Estado, prerrogativa que decorre do poder de auto-organização dos Estados, e, em segundo lugar, como uma norma que versa sobre procedimento em matéria processual, que é matéria de competência legislativa concorrente entre os Estados e a União. Quanto ao primeiro aspecto, a indicação do Procurador-Geral como responsável por receber citação pelos Estados constitui, na verdade, uma das facetas do exercício válido do poder de auto-organização que a Constituição atribuiu aos Estados. Os Estados, ao fixarem os procuradores gerais como responsáveis por receber a citação, estão apenas disciplinando atribuições internas de seus órgãos, de seus agentes, competência essa que a Constituição atribui expressamente aos Estados, e competência essa plenamente exercida de forma plenamente válida pelos Estados. Além de ser fruto do poder de auto-organização dos Estados, a norma impugnada também tem como objeto regra de procedimento em matéria processual. Ela estabelece um procedimento a ser observado para a citação do Estado. Qual procedimento? Ela indica um agente específico, da advocacia do Estado para receber a citação em seu nome. E, tratando-se de norma de procedimento em matéria processual, a competência legislativa, como é sabido, é concorrente entre os Estados e a União, e, sendo a norma impugnada compatível com a norma geral federal, que é o Código de Processo Civil, ela é plenamente válida. Nesse ponto, Excelências, é importante realçar que não há qualquer incompatibilidade entre as normas estaduais que fixam a competência do Procurador-Geral para receber citação com a norma geral federal, que é o Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil trata da citação dos Estados lá no artigo 242, parágrafo 3º, que diz o seguinte: a citação da União, dos Estados, Distrito Federal, municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão de advocacia pública responsável por sua representação judicial. Então, da leitura desse parágrafo 3º do artigo 242 do CPC, percebe-se que ele não autoriza que os Estados sejam citados necessariamente na pessoa de qualquer procurador. Ele não autoriza isso. Ele apenas prevê que a citação do Estado deve ocorrer perante o órgão de advocacia pública. Perante o órgão de advocacia pública. E, justamente em razão dessa disposição aberta, perante o órgão de advocacia pública, é que os Estados têm autonomia para definir quais os agentes que integram os respectivos órgãos de advocacia pública possuem atribuição para receber a citação. Portanto, as leis dos Estados que dão ao Procurador-Geral competência para receber citação estão apenas concretizando, elas estão conferindo aplicabilidade prática ao CPC no âmbito dos Estados, estabelecendo um procedimento de citação a ser observado perante o órgão de advocacia pública do Estado, indicando a pessoa desse órgão a qual a citação deve ser dirigida. E é importante observar também aqui, Excelências, que esse regramento, esse modelo, não é adotado apenas pelos Estados. Ele é adotado também no âmbito da União, que estabelece um procedimento específico para a sua citação, indicando agentes específicos na pessoa de quem a citação da União deve ser realizada.
Essa previsão está lá no artigo 35 da Lei Complementar 73, que é a Lei Orgânica da AGU, que prevê, por exemplo, que nas causas de competência do Supremo, a União deve ser citada na pessoa do Advogado-Geral da União. Nas causas de competência dos tribunais superiores, a União deve ser citada na pessoa do Procurador-Geral da União. Nas causas de competências do juiz de primeiro grau, a União deve ser citada na pessoa do procurador-chefe. Ou seja, também em nível federal, não é qualquer procurador que pode receber citação. Existe disposição legal expressa especificando determinados membros da AGU que estão autorizados a receber citação em nome da União, assim como ocorre nos Estados-membros que indicam o Procurador-Geral. E esses regramentos, tanto da União quanto dos Estados, como eu disse e repito, são normas que versam sobre procedimento em matéria processual. Eles estabelecem um procedimento de citação do órgão de advocacia pública, seja da Fazenda Federal ou estadual, em consonância com o que dispõe o artigo 242 do CPC, que é a norma geral. Portanto, não há que se falar em qualquer inconstitucionalidade formal da norma impugnada. Por outro lado, quanto à alegação de inconstitucionalidade material indicada na inicial, sustenta-se que a simples previsão de citação na pessoa do Procurador-Geral representaria ofensa à razoável duração do processo, à celeridade e eficiência administrativa. No entanto, essa alegação também não se sustenta, basicamente por dois motivos. O primeiro é que não há qualquer base concreta para que se chegue a essa conclusão. Não há elementos empíricos, provas sérias que embasam essa afirmação. Trata-se, com a devida vênia, de uma simples conjectura feita na inicial, e que não pode ser efetivamente comprovada na prática. E o segundo ponto é que, na verdade, o que ocorre é justamente o contrário do que aponta a inicial. Esse modelo adotado pelos Estados e pela União, na verdade, busca promover a eficiência e celeridade, tanto administrativa quanto processual. A indicação, excelências, por parte dos Estados e da União, de determinadas pessoas para receberem a citação, ela, na verdade, é uma medida de otimização administrativa. Ela visa justamente conferir maior agilidade no encaminhamento dos mandados de citação, de modo que esses mandados cheguem com a maior brevidade possível ao procurador que atua no caso concreto. Então, é uma sistemática que representa uma forma encontrada pelos Estados para otimizar a sua resposta nas demandas judiciais. É uma medida que garante a eficiência do Estado nos processos judiciais e o que acaba por garantir também, por consequência, maior celeridade, maior eficiência do próprio trâmite dos processos judiciais. Ora, Excelência, se esse mecanismo, adotado tanto pelos Estados quanto pela União, fosse razoável, fosse ineficiente, certamente ele não seria adotado pela quase totalidade dos Estados e também, em nível federal, pela União. Um ponto que eu acho necessário insistir aqui, perante Vossas Excelências, é que a indicação, essa previsão legislativa estadual, indicando o Procurador-Geral para receber a citação, não é um mero capricho legislativo dos Estados ou uma sistemática sem razão de ser. Ela representa, na verdade, um modelo encontrado pelos Estados, uma formatação encontrada pelos Estados como ideal para a atuação nos processos judiciais, o que acaba por garantir também maior celeridade, maior eficiência no trâmite também dos processos judiciais. Então, nesse contexto, fica também então rechaçada a alegação de inconstitucionalidade material apontada na inicial. Por todo exposto, então, Excelências, não encontrando nenhuma mácula de inconstitucionalidade na norma impugnada do Estado de Minas Gerais, o Estado de São Paulo, assim como os demais estados que ingressaram nessa ação com a amici curiae, espera que essa Corte julgue inteiramente improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Daniel Henrique Tolentino e passo a palavra ao relator para o seu voto.
Presidente, eu quero inicialmente cumprimentar tanto a doutora Vanessa Saraiva de Abreu, procuradora de Estado, que falou pelo governo do Estado de Minas Gerais, e o doutor Daniel Tolentino, que falou pelo governo do Estado de São Paulo, pela Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. Presidente, aqui, e eu chamo a atenção mais pela principiologia do que pelo caso específico. Aqui a questão que me parece é saber se citação, disciplinar matéria citação é processual ou não. Essa é a questão, e eu trato aqui a questão do ponto de vista da inconstitucionalidade formal ou não. Para mim, a questão importante é essa. Até porque, do ponto de vista da razoável duração do processo, da organização, como foi salientado da tribuna, não houve problema. O que há é a disciplina de citação. De início, já digo que me parece, e cito até no meu voto, a lição acadêmica do nosso ministro Luiz Fux, citação, disciplina de citação é disciplina de processo civil, não é procedimental. Quando a Constituição coloca no artigo 131 e seguintes a questão da Advocacia Geral da União, depois no 131 e parágrafos de 132 das Procuradorias de Estado, e prevê a edição de leis, é lei para dentro, não lei para fora. Ou seja, como foi dito aqui, é uma organização de atuação. E por que digo isso em relação à citação? Da mesma forma, e já como distribuí o voto anteriormente, vou já antecipar, que entendo pela procedência da ação, da mesma forma, se entendermos que citação é matéria de auto-organização do Estado, que quem vai regulamentar é o Estado e não a União, então seria inconstitucional, parcialmente inconstitucional, o parágrafo 3º do artigo 242 do Código de Processo Civil, porque o parágrafo 3º do artigo 242 do Código de Processo Civil já determina, em relação aos estados e aos municípios, entra nos outros entes federativos, quem deverá receber a citação? O órgão de advocacia pública. Nós sabemos, isso vale para o Ministério Público, isso vale para a Defensoria Pública, isso vale para a Procuradoria do Estado. Quando se fala o órgão, é o membro que atua, não é a chefia. Ou um está correto, ou outro. Ou se está salvo ser, e aí que disse que, a meu ver, o princípio aqui, a ideia é mais importante que propriamente o caso, a não ser que consideremos que matéria sobre citação é matéria não processual. É matéria ou meramente procedimental, ou é matéria de auto-organização dos Estados. Só que aí resta um perigo grave de um precedente nesse sentido. Se citação não é matéria processual, muito menos seria as intimações. Seja intimações para a Procuradoria do Estado, seja intimações para outros órgãos estatais como Ministério Público. E, consequentemente, seria possível a edição de leis estaduais determinando que não só a citação, mas a intimação fosse só para o Procurador-Geral do Estado. Ou que a intimação fosse só, no caso do Ministério Público, para o Procurador-Geral de Justiça e não para o promotor. Imagina a situação, não é o que se trata a lei, mas se nós entendemos que o mais pode, o menos também. Imagina a situação, foi dita pelo ministro-presidente, o Procurador de Estado que está no Oeste Paulista, não é ele que é citado, não é ele que, na sequência do raciocínio, seria intimado, tudo centralizado num determinado órgão. O que, a meu ver, a Constituição autoriza com as leis de organização
das procuradorias é internamente que o procurador, a lei determina, isso não precisaria nem a lei, a própria disciplina interna, que os procuradores citados imediatamente comuniquem ao procurador-geral. Isso é organização interna. Agora, se nós abrirmos, e até agora não há nenhum precedente de que citação, disciplina sobre citação não é processual, eu volto a dizer, se o Estado pode disciplinar citação, pode a intimação. Imagine um determinado Estado, por lei estadual, determina que toda intimação dos procuradores deve ser na figura do procurador-geral. Não haverá nenhuma intimação pessoal, a intimação no momento da audiência. Esse é o grande perigo que existe. Agora, a questão é conceitual. Citação não é entendida como matéria procedimental, até porque é a citação que inicia a relação autor e réu. A partir da citação, a ampla defesa. Então, ou o Código de Processo Civil usurpou, não poderia ele disciplinar a citação dos estados e municípios pelo órgão, não pela chefia, pelo órgão que atua, o órgão da advocacia pública, ou usurpou o Código de Processo Civil, ou usurpou a legislação estadual. Exatamente por isso também afasto no voto a questão da ofensa reflexa. Aqui não se trata de ofensa reflexa. Aqui, a meu ver, se trata de matéria de distribuição de competência. A competência foi disciplinada para a União, artigo 22, inciso 1º. Citação é tradicionalmente considerada matéria processual. Podemos concordar ou não, e várias vezes aqui já, em vários julgamentos, já me referi que o nosso federalismo é centrípeto, o nosso federalismo é exagerado na centralização, mas foi o adotado pela Constituição de 88, já melhorando muito em relação às anteriores. Mas, insisto novamente, se citação passa a ser matéria estadual, intimações também, inclusive intimações para fins recursais de qualquer dos órgãos, não só da Procuradoria, mas dos outros órgãos, da Defensoria, do Ministério Público, e haverá uma centralização excessiva que não foi o que o Código de Processo Civil quis. E mais, pode não ser o modelo adequado, não ocorre em São Paulo, não ocorre em Minas Gerais, mas nem todos os estados, o procurador-geral, obrigatoriamente é membro da carreira. É uma briga da Associação Nacional dos Procuradores de Estado, que seja alguém da carreira. Há até, aqui eu já liberei para pauta, uma ação direta de inconstitucionalidade do Estado de Sergipe, salvo engano, lá um dos estados que permite alguém de fora da carreira, não da carreira. Então, essa também é algo que se resguardou no Código de Processo Civil. O órgão que atua perante a vara judicial que recebeu determinada ação, precisa citação, e a lei vai mais além, não é citação somente, qualquer intervenção da Procuradoria. O paralelo em relação à União, à Advocacia Geral da União, aqui não pode ser aplicado, porque quem disciplina para a Advocacia Geral da União é lei federal. E o artigo 22, inciso 1º, diz que compete à própria União legislar sobre processo civil. A União legisla sobre processo civil, quis uma regra, e na verdade reforça mais a ideia, quis uma regra para os estados e municípios e outra regra para a AGU. Então, não entro aqui na questão da inconstitucionalidade material, mas entendo que não se pode tratar citação como questão interna corporis. Citação é uma matéria processual, não é procedimental, é processual. Nada impede, e aí sim, a auto-organização do Estado, a auto-organização da Procuradoria, que imediatamente os procuradores sejam já
por legislação estadual ou mesmo interna, imediatamente comuniquem à Procuradoria. É como ocorre na Procuradoria-Geral do Estado em São Paulo, não, mas como ocorre, por exemplo, no Ministério Público Estadual, em que os procuradores de justiça, eles tomam ciência, podem recorrer, recurso especial, recurso extraordinário, eles que tomam, mas tem que comunicar ao Procurador-Geral para fins de organização interna. Essa centralização me parece perigosa, porque se a centralização na citação, se for considerada constitucional, pode também ser uma centralização nas intimações. Por esses motivos, sem querer atravessar o tempo fixado pelo presidente, julgo procedente a ação direta declarando a inconstitucionalidade formal somente do artigo 7º, inciso 3º da Lei Complementar 3093. Eminentes colegas, diante do... Queria só fazer uma pergunta para o ministro Alexandre, pode ser? Ministro, apenas só para esclarecimento, não estou nem participando ainda da votação. Minas tem 800, só para dar o exemplo de Minas, 853 municípios, 858 e acho que 19 procuradorias instaladas. Portanto, onde não tiver, e a maioria dos estados não tem nos lugares, e eu digo estados do norte, por exemplo, são muito longínquos, como é que a gente substituiria? Porque se nós declaramos nula, essa lei não vale. No caso de Minas, essa lei está desde 93. Interno seria, Vossa Excelência afirma, a citação em matéria de direito processual, e o que seria de organização seria o procurador responsável, mas o procurador responsável é designado pelo procurador quando ele recebe e se forma relação processual com o Estado. Só para importante e interessante essa questão, ministra Carmen. Por isso que eu disse, o importante aqui, ao meu ver, nesse julgamento, é a transformação de citação de matéria processual para procedimental. O Código de Processo Civil resolve esse problema. Quando fala o órgão da advocacia pública, se naquela comarca tem o procurador, é ele. Quem representa se não naquela tem, comarca. Quem representa? Quem vai designar o procurador-geral? Ele é o órgão. Porque aí, na ausência... Um procurador, nenhum órgão de procuradoria. Perdão? A maioria dos estados brasileiros não tem um órgão da procuradoria em cada comarca, nem correspondendo a ela. Há em regiões. Não. Há em regiões. Há a procuradoria que atua, por exemplo, na execução fiscal. E aí há os órgãos da execução. Ou seja, sempre há um órgão que atua. Se naquela determinada comarca não há um órgão, e aí sim a estrutura interna fala, aqui, na ausência de procuradores, é o procurador-geral que vai designar, é o procurador-geral. Agora, se há, não é o procurador-geral, porque já há um órgão. Na verdade, o que ocorre na prática, e eu falo, por São Paulo, mas na prática o que ocorre é o procurador-geral é citado e ele remete ao procurador que já atua lá. Se não há, aí o órgão é o procurador-geral. O grande problema que eu verifiquei aqui é exatamente passarmos do patamar de citação de direito processual civil para procedimento ou auto-organização, porque aí nós vamos levar junto intimações. Ministro, aí nós vamos centralizar demais em todos os órgãos o poder. Agora, determinada comarca em Minas Gerais não tem órgão atuando. Quem é o órgão aqui que o Código de Processo Civil fala? É o Procurador-Geral. Se ele vai designar, é ele. Se num outro caso, pela estrutura interna da Procuradoria-Geral, em todos os casos, pela estrutura interna, o Procurador-Geral vai designar, aí ele é o órgão. Só que vale a definição do órgão, não se transforma a questão da citação em matéria de auto-organização do Estado. Ministro, isso ao meu ver, obviamente. Só uma parte rápida. Obrigada. Porque eu sei que não se pode pesquisar a mente legisladores, né? Mas é uma interpretação, vamos dizer assim, autêntica do que se pensou na oportunidade do novo Código. O artigo 75, ele dispõe que serão representados em juízo ativo e passivamente os Estados e o Distrito Federal por seus procuradores. Então, isso é uma representação judicial que se dá aos procuradores pelo artigo 75. E o artigo 242
ele dispõe que a citação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, das respectivas autarquias e fundações, será realizada perante o órgão da advocacia pública responsável por sua representação judicial. Então, casando 75 com esse artigo, quem representa judicialmente o Estado são os procuradores. Agora, de outro lado, aqui, só uma ponderação. Se nós estivéssemos falando sobre modalidade de citação, efeitos da citação, criar uma nova forma de citação prejudicial, eu até concordaria que nós estaremos no campo do direito processual. Mas nós estamos falando sobre o destinatário da citação. E aqui numa questão de ordem, que até tive a oportunidade de relatar, porque era uma criação de varas em alto índice de criminalidade em Alagoas, houve uma questão de ordem e o Pleno entendeu que os Estados-membros podem dispor, mediante lei, sobre protocolo, distribuição de processos no âmbito de sua competência para editar normas específicas sobre procedimento e matéria processual. Artigo 24, inciso 11º da Constituição. Eu ponderaria se essa hipótese não estaria encartada nessa previsão do Pleno, porque isso aí é comuníssimo, todos os estados recebem citação pelo Procurador-Geral. Mas então, ministro Fux, então, pelo raciocínio de Vossa Excelência, também a lei poderia estender para que todas as intimações fossem... Eu entendi que você está dizendo sobre intimação, mas não é o caso. Nós estamos tratando da citação. Mas a intimação é menos do que a citação. Sim, mas não é menos. A citação depende... A citação é o início do processo. Sim, mas a citação, a própria lei autoriza, para uma questão até prática, todos os estados utilizam de citar o Procurador-Geral, sem prejuízo que hoje o processo eletrônico também minimiza essa questão. Mas é só em termos de ponderação para o debate se fazer no momento oportuno que o presidente entender. A ministra Carmen Lúcia sinaliza que... Eu ponderaria, Vossa Excelência, que amanhã, como designação de Vossa Excelência, eu teria que comparecer à comissão que vai coordenar o 5º Encontro Mundial de Cortes Constitucionais e não estarei presente. Em princípio, seria a continuidade, eu gostaria de participar. Eu pergunto aos senhores ministros, Edson Fachin, Roberto Barroso, ministra Rosa, ministro Fux, que votam antes de mim, se eu poderia antecipar o pedido de vista, prometendo liberar para Vossa Excelência para a pauta, presidente, o mais breve possível, mas eu faria um estudo, encaminharia, e porque eu gostaria de participar, até para saber se eu posso participar, porque eu recebi citações como Procurador-Geral sob a égide dessa lei. Claro que é pretérito e não tive questionamento, mas de toda sorte, gostaria até de ver isso. Certamente vai facilitar muito a vida da gente ver uma manifestação de Vossa Excelência. E é bem-vinda, porque é uma matéria que... Vossa Excelência estava na mesma situação que eu. Talvez mereça uma reflexão sobre a funcionalidade. A funcionalidade, a situação mesmo que o ministro Fux levanta sobre a natureza da citação em suas diversas fases. Então, se eles me permitissem, eu gostaria de antecipar o pedido de vista. Pois não. Então, após o voto do relator, julgando procedente a ação, pediu vista a ministra Carmen Lúcia. Eu vou pedir escusas ao doutor Aldo da Costa Santos Júnior, que estava inscrito para falar na lista número 1 do ministro de Alexandre de Moraes, mas então este será o feito inicial a ser chamado amanhã, logo no início da sessão, que é a ação direta de inconstitucionalidade 5.745 de relatoria do ministro Alexandre. Agradeço a compreensão. Então, como amanhã eu não estarei presente porque comparecerei à reunião, o primeiro feito, que seria da minha relatoria com vista do ministro Alexandre, retira e fica no lugar então, que seria chamado hoje, de tal maneira que a pauta fica do mesmo jeito. O doutor Aldo passou o dia todo aí aguardando a sustentação. Agradeço a compreensão. Então, declaro encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos.